Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Mulheres preciosas, bom dia, sejam bem-vindas. Vamos compartilhar essa live para que chegue mais a mais pessoas. Compartilha aí você também. Eu sei, nunca vai soltar. Bom dia, Suzy, seja bem-vinda. Leva-me a um lugar. Só você e eu desfrutamos o momento. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, amada. Desdendo deste amor, sentir sei que morro. Bom dia, Eunice, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre corpo, alma e espírito. Nós vamos falar aí um pouquinho, porque é um assunto muito amplo, abrange muito, mas assim, só para a gente trazer consciência para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Então, convido você que está aí já, compartilhe essa live com mais pessoas, com mais mulheres aí, para que possa chegar para mais pessoas. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Um bom dia para todas vocês que estão chegando aqui, para você que vai chegar também. Já vou começar assim, primeiramente agradecendo a Deus por mais esse dia lindo, maravilhoso. Rose, seja bem-vinda, minha querida. Por mais esse dia lindo, maravilhoso, que amanheceu tão bonito, né? Tão bonito esse dia. Agradecer a Deus, agradecer a você que está aqui. É você que vai chegar também, você que vai ver depois. Já quero louvar e bendizer a Deus. A paz, minha querida. E assim, só gratidão, né? Como Deus é maravilhoso nas nossas vidas, como Ele tem feito coisas lindas. Eu falo assim que é um tempo que os reservatórios do céu estão abertos, porque quando a gente está aberto para receber, quanta graça de Deus a gente tem recebido. Alessandra, seja bem-vinda. Então eu quero começar já lendo aqui para você um versículo bíblico que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que vai dizer assim: o Deus da paz conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conservado irrepreensível, ou seja conservado. Bom dia, Sol, seja bem-vinda. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Sem manchas, seja conservado puro. É isso que a palavra está dizendo para nós, né? Então, o que a gente precisa fazer para conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? Veja que aqui a palavra espírito, ela é escrita com letra minúscula. Então significa o nosso espírito. Então assim, nós temos, para a gente ter uma vida em plenitude, uma vida plena em todos os sentidos, nós temos que estar bem alinhados com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Porque eu posso ter um espírito inabalável, mas ter um corpo doente e uma alma enferma. Então, mesmo que eu seja altamente espiritual, mas se o meu corpo estiver doente, uma hora eu não vou aguentar mais. Então, eu não vou ter forças mais para orar. E se eu tenho um corpo sarado e um espírito inabalável, mas a minha alma está doente, minha alma está machucada, minha alma está ferida, também eu vou estar em desequilíbrio. E às vezes a gente vê muito isso, pessoas que têm caminhada de muito tempo
e você vê que elas estão muito doentes emocionalmente. Por quê? A alma está ferida. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o objetivo desta live é trazer consciência. O primeiro passo é esse, é trazer consciência. Porque era algo que para mim também era muito assim escuro. Eu não compreendia o sentido. Eu achava que a gente só tinha um corpo, quando morresse, a alma ia para Deus. E é muito mais. Veja que nós somos seres altamente espiritual. Mas enquanto a gente viver aqui neste mundo, nós vamos ter que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Que a alma é mente e coração. Então, assim, o primeiro passo é a gente trazer consciência, né? E o corpo, o que é o nosso corpo? O nosso corpo é o físico. Nós temos a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato. Então, os 5 sentidos, né? Que nós percebemos aí, a nossa percepção é nos 5 sentidos. E nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Então veja bem, como a gente cuida do nosso corpo? Primeiramente, se alimentando bem, evitando alimentos que não causam danos para a nossa saúde, evitando alimentos que vão inflamar o nosso corpo. Principalmente doces, que é um vilão, vamos dizer assim. O doce, ele é um vilão para nós. Por quê? O doce, ele inflama todo o nosso corpo. Aí começa a ter dor, aumenta a celulite. Imagina um corpo inflamado. Um corpo inflamado é um corpo doente. Um corpo obeso é um corpo doente. E por muito tempo eu me peguei desse jeito. Eu não tinha essa consciência. Comia doce exageradamente. Regina, seja bem-vinda. Comia doce exageradamente. Vivia tomando remédio. Mas por quê? Eu não tinha essa consciência. Então, o primeiro passo é cuidar do nosso corpo. Cuidar do corpo, principalmente com a questão da alimentação. Evitar alimentos que inflamam o nosso corpo, como açúcar, lactose, glúten. Gente, e não é fácil a gente vencer isso. É um processo. Por isso que a consciência é o primeiro passo. A minha maior dificuldade era vencer a questão do doce. Terrível. Terrível porque, assim, até tem estudos que falam que o doce ele vicia muito mais do que a cocaína. E realmente, você fica procurando. Fica aquela coisa assim que parece que está faltando alguma coisa. Mas a gente tem que vencer. É fácil vencer? Não. Por isso que eu falei ontem. Sozinho nós não vamos conseguir. Nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem. Então, assim, eu vi que eu estava regredindo, que eu estava voltando para trás, já tinha dado bons passos para trás. E já estava tomando um caminho sem volta. Eu passei por uns 4 anos atrás. Bom dia, disciplina e terapia são necessárias. Muito bem, isso mesmo. Há uns 4 anos atrás eu passei por um processo de emagrecimento onde eu perdi 26 quilos. Nossa, eu fiquei assim muito bem. Só que depois eu fui me deixando, fui deixando. E eu acabei recuperando aí mais da metade. Então eu já estava caminhando para chegar onde eu estava. Eu não conseguia parar, assim. Parece que hoje eu entendo que eu estava comendo as minhas emoções. Então o doce para mim era alegria, dava energia. E aí, gente, por isso que a Mara colocou aqui, ó, disciplina e terapia. Como é que eu me libertei do doce? Fazendo terapia. Fiz sessões de terapia com a Mara. Foi o primeiro passo, porque eu vi que sozinha eu não conseguia. Bom dia, Andréia. Eu não conseguia. Então eu precisei olhar para dentro de mim, olhar para minha dor, o que
o que fazia com que eu comia doce, que eu precisava do doce. E aí na terapia eu descobri. E ali a gente ressignificou. E aos pouquinhos eu fui parando. Né? Então, assim, eu já fui perdendo a vontade, assim. Não foi assim na mesma hora, mas eu já fui colocando aquilo pra mim como consciência, que eu não precisava mais daquilo. A Mara me ensinou uns comandos, eu fui fazendo. E aí eu fiz um propósito comigo, né? Comigo e com Deus, de tirar o doce por um tempo. E eu fiz isso. Não foi fácil. Os primeiros dias, né, tava na abstinência. Mas eu consegui vencer. E hoje, assim, o doce ele não tem mais o meu coração. Ele não é mais assim. Não tem importância pra mim. Até posso comer um pedaço de doce? Posso. Ontem mesmo eu comi um pedacinho de bolo, foi aniversário do irmão nosso de comunidade. Mas era um pedaço. Fosse antes, eu queria dois, três. Por quê? Porque aquilo dava prazer, aquilo dava saciedade, aquilo me dava energia. Então, o primeiro passo, gente, é tomar consciência. E aí, isso aqui muda tudo. A consciência, ela muda tudo. Então, cuidado com o que você anda comendo, cuidado com a sua alimentação, né? Comer muito glúten demais inflama o intestino, deixa seu corpo doente. Gente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Mais de 60% das nossas células de defesas, elas são produzidas no nosso intestino. Então, olha a importância de ter um corpo curado, né? Um corpo sarado. Então, evitar alimentos que nos adoecem, que inflamam o nosso corpo. Buscar ajuda. Né? Hoje eu mudei muito a minha alimentação é muito mais saudável. E eu me sinto muito bem, porque antes eu precisava ficar tomando remédio para estômago, tomando chá o tempo todo. Por quê? Porque o açúcar ele fazia eu ter dor de estômago. Porque pesava, misturava ali com o alimento, dor de cabeça. Então eu percebi que depois que eu tirei o açúcar da minha vida, eu tenho mais ânimo, eu tenho mais vigor, eu tenho mais assim disposição. Então veja como que o açúcar ele causa mal na nossa vida. Então olhar para o nosso corpo, o que está te causando mal, o que está causando dor em você. Muitas vezes a dor que você tá pode ser também relacionada, pode se agravar com a sua alimentação. Até tem uma frase que diz assim: que o seu alimento seja seu único remédio. É forte essa frase, mas é verdadeira e é real. Então, assim, a gente trazer consciência é o primeiro passo. Depois, gente, atividade física também é muito bom, né? Uma caminhadinha ao ar livre, né? Quem gosta de academia, mas não deixar de se movimentar. Isso também é muito importante para que a gente equilibre o nosso corpo, porque a gente precisa, o nosso sangue precisa circular, os nossos músculos precisam de oxigênio, nós precisamos respirar. Então a gente tem que se movimentar para a gente estimular o nosso corpo, fortalecer a nossa musculatura, porque o que nos deixa em pé são os nossos músculos. Então, assim, equilibrar mesmo o nosso corpo com a alimentação. Tomar cuidado com o que a gente está colocando na nossa boca, a gente está envenenando o nosso corpo. Tomar muito cuidado. Também a questão da saúde, buscar em médicos, né, para ver se está tudo bem, fazer os exames de rotina, ver questão hormonal. Tudo isso é importante. A gente cuidar do nosso corpo. Qualidade do sono, né? Não dormir muito tarde, porque tem a liberação de pico de hormônio. E se a gente vai dormir muito tarde, a gente acaba atrapalhando essa liberação normal. Cuidado com o estresse, né? A gente se estressar demais com coisas que não adianta, não vai mudar nada, o estresse não resolve nada, pelo contrário, ele só vai piorar a situação, vai trazer mais problema. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o estresse é o que mais mata as pessoas. E realmente a gente vê que quando a pessoa ela é estressada, ela é uma pessoa que ela não tem paz, ela não tem alegria, ela vive mal.
e ela começa a ter problemas, ela começa a gerar doenças, começa a travar o pescoço, começa a ter dor de cabeça, dor de estômago, e aí vai indo. Então, cuidado, né? Tomar cuidado. A gente não vai evitar não vai conseguir evitar muitas vezes o estresse, mas não pode permanecer nele. Estressou, procura um momento para relaxar, para descontrair, algo para te, sabe, liberar isso que ficou em você, para que o seu corpo não venha somatizar isso, né? Eu preciso mudar o meu corpo, depende de mim. Depende de mim. Então eu preciso cuidar, eu preciso me cuidar. Eu preciso. E olha só o que a palavra de Deus fala. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado. Isto, sim, sois vós. Então, o nosso corpo, ele é sagrado. Sagrado. É o templo que habita a Deus. Então, eu preciso cuidar em todos os sentidos, na alimentação, preciso cuidar na atividade física, evitar estresse. Cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo. Que nosso corpo seja para o bem e não para as impurezas. E cuidado também com a questão das impurezas também. Com o nosso corpo. Cuidado. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, como que nós estamos cuidando da nossa casa, que é o nosso corpo? Primeiramente, traga consciência. Veja tudo o que você está fazendo. Quais os alimentos que você tem ingerido. Como que você tem feito? Neuza Gabriel, seja bem-vinda. Então, traga consciência. Esse é o primeiro passo. Depois nós vamos falar sobre a nossa alma. A nossa alma é nossa mente e o nosso coração. Eu percebo aqui, né, eu tenho uma percepção em relação a uma situação, em relação ao que está acontecendo. Eu sinto aqui no meu coração, então a minha alma, ela registra isso. Emoção e razão, né? Para onde os seus olhos estão olhando? Para onde os seus olhos estão olhando? Isso é importante a gente se perguntar. Tudo aquilo que a gente olha, que a gente coloca foco, vira referência. E nós nos alimentamos pelos 5 sentidos, verdade? Isso mesmo. Tudo que a gente coloca foco vira referência. Se eu focar em coisas boas, em buscar coisas produtivas, que vai agregar valor para mim, como ler um bom livro, assistir um bom filme, fazer um passeio em família, curtir a natureza, cultivar a alegria, a amizade, a paz. Eu vou focar nisso daí e o resultado vai ser uma alma sarada, uma alma em paz. Mas se eu cultivar mau humor, se eu cultivar estresse, se eu cultivar ódio, se eu cultivar rancor, se eu cultivar tudo que é espécie de mal, e se eu colocar o meu foco nisso daí, a minha alma está doente. E aqui faz toda a diferença, né? Então a gente precisa tomar cuidado, até mesmo com as pessoas que a gente anda. Até mesmo com as pessoas, porque elas têm o poder de nos influenciar. Influencia. Falam, né, que a gente... Falam não, a neurociência explica que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você convive com pessoas que são pra cima, pessoas que são animadas, pessoas positivas, pessoas de bem com a vida, pessoas que têm visão de futuro, elas tendem a puxar você. Mas se você caminha, se você fica muito com pessoas que não querem saber de nada, que não tem visão nenhuma de futuro, que só reclama, que só murmura, que nada tá bom pra ela, você tende a ficar assim, porque elas te puxam para baixo. Então é importante a gente entender sobre isso, ter essa consciência. Ter essa consciência.
Nós não podemos maltratar as pessoas, mas caminhar junto com pessoas que nos puxam para baixo, a decisão é nossa. São escolhas nossas, né? E Provérbios 4:23 vai dizer assim: sobretudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, pois ele depende toda a sua vida. Isso é forte demais, né? Do nosso coração depende toda a nossa vida. Então é importante a gente ter esse olhar. Olhar hoje, como está o meu coração? Né? O que eu estou cultivando aqui? Eu ainda tenho alguma sementinha de orgulho, falta de perdão, raiva, ressentimento, ódio, melancolia. Então é preciso a gente olhar para dentro de nós, fazer essa autoanálise. Somos nós que temos que cuidar da nossa alma. Eu sempre assim, eu aprendi, porque a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. Quando assim vem uma situação que eu não me sinto bem, que aquilo ali me parece que fica ali remoendo ali, eu rapidamente, quando eu percebo isso, eu já procuro dar um novo sentido para isso. Eu já começo a mentalizar algo diferente. Trago uma outra situação de alegria, de paz, de tranquilidade, para quê? Para que mude aquela percepção, para que o cérebro ressignifique aquilo, para que eu não fique naquele sentimento, para que não venha cair no meu coração e somatizar isso aí. Então a gente tem que ser esperto, tem que virar a chave, não podemos parar ali. Por exemplo, alguém fala alguma coisa que eu não gosto. No primeiro momento, assim, eu sou ser humano, vai me dar uma certa ira, eu posso ficar triste, não gostar. Só que o que vai mudar isso daí para a pessoa, se eu ficar triste, se eu ficar xingando? Eu vou arrumar mais confusão. Então o que eu faço? Eu procuro parar, pensar e refletir e começo a ressignificar aquilo em mim. Eu não posso mudar o que a pessoa falou, mas eu posso dar um novo sentido para aquilo. Então eu faço isso. Começo a mudar aquela imagem em mim, trazer consciência, trazer paz, colocar imagens positivas. E aí aquilo vai saindo. Depois eu lembro, para mim já não faz mais sentido. Mas a gente não pode deixar essas coisas caírem no nosso coração. Porque quantas pessoas aí tá cultivando o ódio, tá cultivando a raiva. Então assim, é muito sério. A gente precisa cuidar da nossa alma. Porque e saber sempre para onde a gente está olhando. Como eu falei, para onde a gente olha vira referência. Porque os olhos é a janela da alma, é a entrada. Tudo vai entrar pelos nossos olhos. Então, cuidar da nossa alma. A alma é aquilo que é ferido, né? E que é machucado. Então, quando a gente está ferido, machucado, é a nossa alma que está doente. A nossa alma está doente. Se a alma estiver ferida, gente, isso aqui é muito sério. Se a minha alma estiver ferida, eu desconecto de Deus. Eu desconecto da minha verdadeira identidade, que é filha amada de Deus. Isso é forte. Por quê? Porque Deus ele não pode agir num coração magoado, num coração machucado, num coração que tem ódio. Deus ele não vai te abandonar, mas ele não pode agir no seu coração. Porque Deus é amor, e se tem ódio, se tem rancor, ele não pode agir. Então, temos que cuidar da nossa alma. Porque o demônio ele vai usar dessas brechas para nos roubar a nossa identidade, para nos roubar e nos tirar do plano que Deus tem para nós. Então, à medida que a minha alma vai ficando ferida, que ela estiver ferida, eu vou me desconectando da minha identidade. E aí eu já não sei mais quem eu sou. Eu já não sei mais o que eu vim fazer aqui. Tem pessoas que chegam um momento que desejam a morte, porque elas falam, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu não devia nem ter nascido. A vida perdeu o sentido para mim faz muito tempo. Perdeu o sentido, não tem mais alegria.
A alma está ferida. A alma está ferida. E é muito triste isso. Fazer a plasticidade enganar as células. Ressignificar é o melhor remédio. Ignorar o que faz mal. Isso. A plasticidade neural é a capacidade que os neurônios têm de produzir novas células. Então imagine, se você está ali com células doentes, a plasticidade neural te dá a oportunidade de você produzir novas células. Agora células sadias. Então isso é importante. Ressignificar. O ressignificar é isso. É fazer com que o seu corpo ele produza novas células, mas células sadias. Então olha a importância da gente cuidar da nossa mente. Cuidar da alma é uma viagem dentro de nós. Sem máscara. Sem máscara. Então, imagine, é eu e eu mesma, porque a alma é o meu eu, é eu. Então é eu olhar para dentro de mim, ver tudo aquilo que me causa dor e resolver. O que eu posso mudar, eu vou mudar. O que eu não posso, eu vou ressignificar. Porque eu vou ficar com o corpo doente, com uma alma doente. Eu vou ser um peso para todo mundo. Porque uma pessoa que vive com uma alma doente, ninguém quer chegar perto, porque é uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo. E quando você chega perto dessa pessoa, parece que tudo começa a dar errado. Que é uma pessoa que só murmura, que só reclama. Olha a Andréia aqui, gente. A meditação faz essas conexões neurais. Verdade. A meditação, gente, é maravilhosa. Maravilhosa. Eu mesma mudei muito fazendo meditações. Coloco ali uma musiquinha bem tranquila e vou ali, sabe, viajando. E aí eu vou lembrando de fatos e vou ressignificando aquilo. Eu não posso mudar o que aconteceu comigo. Eu não posso mudar a minha origem, como a gente conversava ontem. Mas escolher ficar nesse lugar parado, a decisão é minha, né? Eu não posso mudar a família que eu nasci. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso entender que eles fizeram o que eles poderiam ter feito. E mais que agora cabe a mim escolher o meu destino. Então, assim, é uma viagem profunda dentro de nós. Cuidar da alma. Onde eu me desconectei do plano de Deus na minha vida. Então, quando a gente vai viajar pra gente, viajar dentro de nós, olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nos causa dor, para aquilo que nos causa mal, a gente está fazendo uma viagem dentro de nós. E resolver isso, para que a gente tenha saúde. Hoje o povo está doente, muita gente doente, e assim, é triste de você ver. Ainda mais a gente que estuda as causas das doenças, o porquê de muitas doenças. E a gente vê que aquilo bate certinho com a vida que a pessoa está levando. E aí, quando você vai falar para a pessoa fala, não, mas está tudo bem. Não penso assim. Trazer consciência é o primeiro passo. Sem consciência não existe transformação. Se eu quero transformar a minha vida, se eu quero ter uma vida em plenitude, uma vida em abundância, eu preciso trazer consciência para a minha vida e olhar o que não está bom e resolver. Vai depender de mim. Lembra da autorresponsabilidade que nós conversamos? Tem aqui nas lives anteriores, tem uma live só sobre autorresponsabilidade, que é a gente assumir o controle da nossa vida. Então, sem consciência não existe transformação. Tudo que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Olha que forte isso. Tudo que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. O que tem saído da sua boca? O que tem saído? Então, assim, é importante a gente olhar para isso. Quais as palavras que você anda falando? Quais as palavras que você anda proferindo? Você anda dizendo?
Quando as pessoas chegam até você, quais as palavras que você tem falado? Né? Então, assim, é importante a gente olhar para as palavras que saem da nossa boca. Como você tem tratado as pessoas? Como você tem tratado a si mesmo? Como você trata os seus filhos? Como você trata seu esposo, sua esposa? Como você tem tratado? Isso vai dizer como está o seu coração. Porque a palavra de Deus também diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, volto a falar. Primeira coisa é trazer consciência para nós. Uma decisão de mudar, muda tudo. Mas uma vontade não vai mudar nada. Infelizmente, algumas pessoas não querem olhar para as suas fraquezas, suas dificuldades. Isso dói. E as pessoas fogem da dor. Parem de reclamar e sofrer. Fugir não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Tem que encarar o problema. Tem que olhar para aquilo que causa dor. E ninguém pode fazer isso por você. Quem pode fazer isso por você é só você mesma. Você é a única pessoa que pode fazer algo por você. É só você mesma. A pessoa mais importante do processo é você. Então, não adianta esperar que o outro vai fazer. Não adianta esperar. Então, é trazer consciência, é olhar para aquilo que está causando dor. Resolver o que precisa ser resolvido. Assuma o seu lugar. Assuma o controle da sua vida. Tem situações de ambientes que a gente vive que a gente não vai conseguir mudar o ambiente. Mas a gente pode mudar a maneira de olhar para aquele ambiente. E como é que a gente pode mudar? Mudando aqui, ressignificando aqui, trazendo um novo sentido. Se a pessoa que mora com você, que mora na sua casa, ela não quer mudar, mude você. Porque quando você mudar, ela vai mudar também. Ela vai mudar também. Pode ter certeza, faça essa experiência. Que aos pouquinhos ela vai mudando também. Porque, gente, a essência do ser humano é o amor. O ser humano, ele é carente de amor. Essa é a nossa essência. As pessoas o tempo todo, elas estão buscando amor. Elas estão buscando amor na comida, elas estão buscando amor nas pessoas, nos vícios. É amor que elas querem. Então não tem como. Se a gente muda, o outro muda. Eu vi na minha casa isso daí. Eu sou prova viva. Que quando eu comecei o meu processo de mudança, aqui também começou a mudar. Porque se eu trato bem a pessoa, não tem por que a pessoa me tratar mal. Ela pode até no começo ficar meio espantada. Mas depois ela vai entender. Ela mesma vai começar a perceber e ela vai acabar mudando. A essência do ser humano é o amor. O ser humano, ele necessita de amor. Porque nós somos filhos de Deus e Deus é amor. E a nossa essência é exalar o amor de Deus. Então, cuidado com o que tem saído da nossa boca. Como a gente tem tratado as pessoas. Isso é importante a gente ver. Fazer uma autoanálise para a gente saber como que está a nossa alma. Tem pessoas que você não pode nem consegue conversar, que ela já está gritando, que ela já está explosiva. Ela já está a um ponto de explodir. Ela não consegue nem falar. Tá tão ferida que ela não consegue nem falar. E aí o corpo vai sofrendo as consequências, vai vindo as dores físicas. Porque de alguma maneira o nosso corpo ele precisa nos parar. Então, traga consciência. Traga consciência para você nesse dia. Comece a fazer uma autoanálise da sua vida. Não busque culpados. Busque por soluções. Não busque culpados.
busca resolver o problema. E aí nós vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso espírito, né? O nosso espírito é o que nos conecta com Deus. É o que nos liga a Deus, que nos traz ali a conexão. Nós temos um corpo, uma alma e o espírito. O espírito é que quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas orações, nós nos conectamos com Deus através do nosso espírito. O nosso espírito se liga com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? Então, olha o que o Salmo 50 diz. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me um espírito de firmeza. E aqui é muito forte. Um espírito de firmeza, uma pessoa que seja firme, né? Que ela seja firme. Isso aqui é forte. Um coração puro e um espírito firme. Para entender, quando vir coisas, ela já saber resolver aquilo ali, ter um escudo de proteção. Já se proteger. Não deixar cair no coração. Porque muitas pessoas também não querem mudar por conta do orgulho. Porque o orgulho ele causa uma ferida enorme. O orgulho ele é uma ferida na alma. Nós somos feridos na nossa alma. E para não sofrer mais, eu crio uma casca no meu coração. E essa casca se chama orgulho. Como se eu vestisse uma segunda pele. Uma proteção. Então, para me proteger, eu crio essa casca. Só que o orgulho nos rouba de Deus. Então veja que é forte. A gente precisa abrir o nosso coração, o nosso entendimento e eliminar essas coisas, porque tudo isso daqui, ela vai nos trazer bloqueios na nossa vida, vai trazer muitos estragos na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida de casado, na nossa vida familiar, financeira, em todas as áreas da vida. Isso vai trazer mal. Então a gente precisa olhar, trazer consciência para isso. Quem não tem intimidade com Deus, não tem um espírito inabalável, não tem um espírito forte. É preciso desenvolver uma intimidade com Deus. Porque a intimidade é o que nos conecta com Ele. É o que nos liga a Deus. Parar para orar, escutar, meditar na palavra, ouvir músicas de louvor, procurar um tempo a sós com Ele. É preciso a gente cuidar do nosso espírito. É preciso, não podemos deixar o nosso espírito enfraquecer. Não podemos, depende de mim e de você. Quem tem intimidade com Deus é uma pessoa que ela é altamente espiritual. Deus fala com ela. E nós temos que ter essa intimidade com Deus, porque em tudo que nós formos fazer, nós temos que buscar a direção de Deus. Nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós não podemos dar passos sem consultar a Deus. Por quê? Se nós consultamos a Ele, vai ser muito mais assertivo. Mas se a gente faz do nosso humano, do nosso jeito, corre o risco de dar errado. Então, em tudo que for fazer, coloque o Senhor. Fale para Ele. Seja altamente espiritual. Fale com Deus. Apresente. Nós fizemos até uma live aqui. Está salva aí no Instagram. Consagre seus planos ao Senhor. Consagrar tudo a Ele. Então, é fortalecer o nosso espírito. Fortalecer. Do jeito que você acredita. Né? Do jeito que você sabe orar. Mas não deixar de falar com Deus. De fortalecer o espírito. Então, veja que se a gente tiver aí um corpo sarado, uma mente curada e um espírito inabalável, nós viveremos a plenitude.
O Senhor sempre nos comunica a sua graça. Verdade. Verdade. O Senhor não faz nada sem antes consultar os seus profetas. Isso é muito forte, né? Ele espera você falar com ele, porque ele quer responder, ele quer falar ao teu coração. Até lá no livro de Ezequiel diz, eu não lembro agora, acho que é capítulo 35, diz assim: invoca-me e te darei resposta. Invoca-me e te mostrarei coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me. É simples. É só você parar, silenciar e conversar com ele. Como nós estamos falando aqui. Não tem segredo nenhum. Então, ter esse espírito inabalável, né? O espírito, o que é o espírito? É a parte mais íntima nossa. Lá no mais íntimo do íntimo do íntimo do nosso ser. Esse é o nosso espírito. Então, espero assim que eu tenha ajudado um pouquinho vocês hoje com o que eu trouxe aqui, né? Isso tudo que eu passei para vocês eu também aprendi. Eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho. E tudo que eu falei aqui é muito assim superficial, muito pouco. Daria pra gente falar muita coisa aqui, porque envolve muito. Mas é o suficiente pra gente também trazer consciência, né? É o suficiente para que a gente traga consciência para a nossa vida, para que a gente mude de vida, para que a gente viva a plenitude de filho e filha amada de Deus, para que a gente comece a olhar para tudo o que está acontecendo na nossa vida, trazer consciência e assumir o controle da nossa vida, não ficar buscando culpados, mas buscar por soluções. Então, espero que você tenha compreendido a mensagem que eu passei. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou aberta para perguntas. Você pode mandar pergunta no meu direct, pode mandar pergunta no meu WhatsApp, que eu vou estar respondendo. Pode perguntar o quanto vocês quiserem, tá? E eu também quero dizer assim, que sozinho a gente não consegue. Porque tem hora que tudo é muito escuro. A gente precisa de alguém que já trilhou por esse caminho, que sabe o caminho, que pode nos ajudar. Então um dia também eu estava muito na escuridão, muito sem saber o que fazer, estava ali obesa, estava ali, sabe, assim, com a autoestima lá embaixo, no pé, e, sabe, assim, não tinha mais brilho no meu olhar, já estava, eu para mim, assim, eu já estava entrando numa depressão. Hoje eu olho para trás, eu vejo assim que, mesmo caminhando na igreja, mesmo firme ali, eu não estava feliz, tinha algo que ainda faltava. E quando eu entendi, eu mudei a minha história, eu mudei. Então hoje eu quero ajudar você também, que queira mudar o rumo da sua história, que quer uma nova história, viver uma nova estação. Até estava olhando agora há pouco aqui, dia 22, domingo, inicia a primavera. Gente, que linda a estação das flores, a estação mais linda de flores. Como assim é bonito a gente contemplar a beleza das flores. Então tá chegando a primavera. Celebre a vida, celebre a primavera, né? Celebre. Isso é importante a gente celebrar, cultivar a beleza da vida, a beleza das plantas. Isso é importante, né? Porque as plantas, elas nos dão muito assim, muita energia boa, né? Uma flor, como é lindo a gente apreciar a beleza daquela flor. Precisamos voltar a apreciar o que Deus nos deixou. Então, assim como eu estava dizendo para vocês, né? Então, eu também estava lá nessa área escura da minha vida, passei por muitos perrengues e eu precisei de ajuda para sair da onde eu estava. Foi aí então que eu fui buscar por processo de mentoria, de assessorias, para que eu pudesse compreender o que estava acontecendo comigo. Aonde que eu tinha me perdido, o que eu tinha feito que eu tinha me perdido, né? Porque eu falava assim, mas eu caminho na igreja, né? Eu tô sempre lá, eu sou fiel, e por que que eu estou assim? E aí eu fui compreendendo tudo que eu expliquei para vocês aqui. Então eu criei uma jornada chamada Jornada Mulheres em Ação. Essa jornada são 8 encontros comigo, eu e você.
onde nós vamos olhar para todas as áreas da sua vida, né? Vamos olhar para tudo, tudo que está acontecendo, vamos trazer clareza, vamos trazer consciência, vamos ressignificar crenças, nós vamos traçar metas e planos de ação naquilo que você quer, na onde você quer chegar, qual é o seu projeto. Eu tenho um projeto e meu projeto estava parado, eu não conseguia sair do lugar. E hoje meu projeto está em ação, porque eu consegui sair daquela escuridão. Então também quero ajudar você também, quero ajudar o maior número de mulheres possíveis que querem sair deste lugar, querem viver uma nova história. E que essas mulheres também vão ser luz para outras mulheres, para que juntas nós vamos aí levantar uma multidão, um exército de mulheres que vão transformar mulheres, para que haja um grande avivamento, para que haja um mundo melhor. E vai começar em mim, vai começar em você. Vai começar naquele que estiver disponível, naquele que tiver coragem de dar passos. Deus abençoe, amada, sabe as palavras. Amém, Suzy. Feliz por você estar aqui. Sandra, seja bem-vinda. Então vai começar. Deus conta com quem quer trabalhar na obra dele, com quem está disponível. Quem não está, não tem o que fazer. É o livre-arbítrio. Então, se você se identifica, se você quer saber mais como funciona, como vai ser, você pode me chamar depois no direct, você pode me chamar no WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Espero, sim, que tudo que eu falei, compartilhei um pouquinho aqui, tenha feito muito sentido para você, né? Comece a olhar para tudo isso e trazer consciência. Quero agradecer a Deus por você estar aqui. Fiquei muito feliz, muitas pessoas entraram, permaneceram. Isso alegrou muito meu coração. Isso significa que eu estou no caminho certo. São sinais de Deus. Então eu quero agradecer a você. Você também que vai chegar por aqui. Você que compartilhou. Agradecer a Deus. E dizer para você: você não é o que dizem que você é. Você é filha amada de Deus. E como filha de Deus, tudo está disponível para você. Depende de você. Depende de você querer. Depende de você agir. Depende de você. Um dia eu decidi sair da escuridão, mas porque eu tomei a decisão. Eu não fiquei só na vontade, eu quis sair. Então, é para você que quer também. Que Deus te abençoe. Que Deus providencie tudo aquilo que você precisa no dia de hoje. Que a provisão de Deus chegue assim abundantemente na sua vida. E que você dê passos largos. E eu declaro na sua vida hoje um dia abençoado, cheio das graças e bênçãos de Deus. E respostas vão chegar para você. Respostas vão chegar para você a partir de hoje. Fique atenta. Que você vai ter respostas do que você está pedindo há muito tempo. Preste atenção. Que Deus vai falar com você. Amadas, beijo no coração. Fiquem com Deus. E amanhã, 7h17, estaremos aqui novamente para conversar mais um pouquinho, bater mais um papo. Fiquem com Deus e um santo dia para todas vocês. Deus abençoe.